Aqui no nosso estúdio, a gente recebe o psicólogo Lucas Paganutti. Obrigada pela sua presença, Lucas. A advogada Débora Freire também está aqui com a gente para ajudar nesse assunto. E a Magda Versiani, que vai contar para a gente a história dela. Ela ainda não está nos 50, né? Mas teve também um relacionamento. Já passei. Passou de 50, gente. Já passou de 50. É porque a aparência, né? Toda bem trabalhada. Ótimo. Fala com a gente no microfone. Toda bem trabalhada. Ótimo. Mas foi um relacionamento longo, não é isso? Foi um relacionamento de muitos anos, um casamento de muitos anos. Daí, né, assim, eu decidi a pedir o divórcio. Mas foi tudo muito leve entre aspas, porque um divórcio, depois de longo tempo, nunca é leve, né? Mas foi bem consensual. Sabe o que acontece, Roberta? Eu já estava infeliz no casamento. Quanto tempo de casada? Eu tinha 24 anos de casamento. Eu já vivia, assim, como irmãos. A gente se dá super bem até hoje, mas eu não queria mais ter esse sentimento de estar casada com o irmão. Eu não me casei para isso. E daí eu realmente resolvi tomar a decisão de me separar. Há dificuldade? Sim, porque aquilo que você falou, você pensa no recomeço. E agora? Como que eu vou recomeçar a minha vida? Porque, assim, a idade, né? A idade vem. Para mim, hoje, nem existe mais esse peso. Porque a gente tem que recomeçar mesmo, independente da idade. Lucas, até as décadas de 90, as pessoas contavam no dedo, né? Quem se separava, mas agora a gente tem visto que, se está infeliz, não interessa quanto tempo de casamento. Às vezes pensa assim, nossa, mas já ia completar bodas de prata já, e aí resolveu se separar. O que tem levado as pessoas acima dos 50 terem coragem de recomeçar a recalcular a rota? Isso é uma excelente pergunta, é um tema muito importante, né? Porque é um movimento social que está acontecendo, a gente estava conversando ontem, agora há pouco, que algumas leis vieram trazendo, e não só isso, uma questão de mudança social mesmo, crenças religiosas, todos esses elementos. E um ponto importantíssimo também social é a questão da mulher mesmo, né? A mulher enquanto buscando essa independência, buscando uma certa autonomia, que possibilita que ela pense em outras alternativas, ela não se limite ali à decisão dela, como você bem pontuou, que parte significativa, até a maioria, é justamente iniciada pelas mulheres. Então, alguns pontos aí são importantes de serem notados nessa mudança social. E você, Débora, como advogada, você percebe isso realmente no mercado? Com certeza, Beto. O que a gente pode perceber, né? Por muito tempo, a figura do matrimônio, ela era vista por toda a sociedade, como a gente estava conversando, né, Lucas, como algo sagrado, imutável e eterno. Então, todos viam o casamento dessa forma. E, da mesma forma, a relação entre marido e mulher era muito definida. A mulher, ela cuidava dos filhos, ela cuidava da casa, ela cuidava do marido, enquanto o marido era o provedor. E aí, a partir dessa estrutura, tudo girava em torno disso. Com o passar do tempo, com a evolução, com a inserção da mulher no mercado de trabalho, isso foi sendo superado, né? O casamento, ele não é apenas uma questão de interesses, assim, meramente financeiros e sociais. É muito mais, é uma questão de sentimento. Compensa para mim estar nesse relacionamento? Para mim é interessante? Então, as pessoas, hoje em dia, elas veem que elas não precisam mais estar em relacionamentos que não estão felizes, que são infelizes, como ela muito bem mencionou. E até por uma perspectiva da legislação, o que a gente observa? A lei do divórcio, ela é recente. 1977 foi quando o divórcio foi possibilitado no nosso país. Se a gente passa para olhar um panorama geral de Constituição, de legislação, 1977 é muito recente, né, se comparado a tudo. E o que acontecia? Antes só havia a figura do desquite, então as pessoas eram desquitadas antes de 1977. Havia o desquite, isso rompia o dever, assim, os deveres conjugais, mas não permitia com que as pessoas se casassem novamente. Então, até isso, para ser desconstituído, foi um processo muito grande, né? Então, assim, foram várias reconstruções na história que permitiram hoje que o divórcio, assim, fosse algo, uma opção para as pessoas muito maior, né? A sociedade, o direito, ele acompanha a sociedade. Então, na medida que a sociedade vai tendo essas alterações, o direito também vai sofrendo essas alterações. Vamos incluir também mais uma mulher no nosso bate-papo, a Cláudia Marriel. Gente, depois de 28 anos, de casamento, 2 filhos frutos aí dessa união, ela decidiu
se divorciar? Foi isso, Claudinha. Boa tarde, maravilhosa. Boa tarde, Beta. Tudo bem? Sempre bom estar com você. Hoje eu não estou ao vivo, né? Tá ao vivo, mas não tá no estúdio. Conta pra gente sobre tudo isso que você viveu. Na verdade, você está vivendo essa fase nesse exato momento. Como é que foi tomar essa decisão? Não é fácil. Eu estava ouvindo a colega aqui também falando, não é uma decisão fácil, porque principalmente as mulheres da minha geração, eu tenho 54 anos, é claro que ninguém casa para se separar, mas principalmente as mulheres da minha geração, nós tivemos essa criação de que casamento é para sempre, de que a gente tem que sempre fazer de tudo pela família. E eu tive que entender que eu não ia perder a minha família, mas a minha família ia mudar de estrutura. Mas, assim, não é fácil, porque eu trabalhava com meu ex-marido, então, recomeçar uma vida, inclusive profissional, aos 51 anos de idade, tem que ter coragem. Pois é, essa é a palavra, né? Coragem, porque você recalcular a rota, depois de já ter todo o caminho, existe tanto a questão do comodismo, né? Existe tudo ali, olha, você já tem a sua rotina estabelecida, você recomeçar e sozinha, pensando você na sua própria casa, os filhos geralmente já são crescidos, né? E como é que foi? Já volto a falar com você, Claudinha, mas essa pergunta também vale para você, viu? Mas como é que foi para você, igual a gente trouxe que a pesquisa revelou, que não são casamentos que acabaram da noite para o dia, não acabam da noite para o dia. Quando você sentiu isso pela primeira vez, essa questão da amizade, que já não estava tendo mais aquela vida de marido e mulher, até a tomada da decisão, isso levou quanto tempo? Então, levou um certo tempo. Inclusive, eu até procurei uma ajuda, né, com sexóloga para ver se conseguia, né, reconstruir o meu casamento, mas eu não tive êxito, entendeu? E, assim, para mim foi um pouco mais difícil, quando ela também fala de questão familiar. Meus pais eram casados a vida inteira, tanto é que meus pais foram casados 60 anos, entendeu? Então, eu tenho isso na minha estrutura familiar. Minha irmã é casada há 35 anos, meu irmão é casado há 27 anos, e eu fiquei com aquele peso, mas só eu vou me divorciar. Mas eu falei, não vou carregar esse peso através de uma infelicidade. Eu estava infeliz, realmente. Então, assim, pensei no recomeço, sim. Mas a vida está aí. Não adiantava eu ficar ali, naquele comodismo, com medo do futuro. Meu filho já estava crescido, já era rapaz. Então, eu não tive medo. Peguei minha mala e fui embora. E eu ainda quem saiu de casa, eu que saí de casa. Então, eu peguei minha mala, deixei literalmente tudo para trás, inclusive o meu cachorro. Tem que ser corajoso realmente, viu? Lucas, olha só, tem uma pessoa, até tem outro comentário também nessa mesma linha. Boa tarde, eu tenho vontade, mas eu não consigo separar, né? Me separar. Aí outra pessoa fala também que tem 45 anos de casado, não, tem 45 anos, 25 anos de casamento, 2 filhos, já não sente amor, mas ele não aceita de não estarmos felizes nessa união. O que essas pessoas devem fazer? Ficou para você a bomba, hein? Dá uma luz aí. Vamos lá. Como bem comentado aqui pela Cláudia, Cláudia. Né? É uma situação difícil, não é uma situação fácil, que vai demandar coragem, como você bem falou, e vai demandar muitas mudanças e uma postura de resolver problemas, de você assumir certos riscos. Então, eu aconselharia, acho que buscar ajuda, apoio em algumas áreas e perceber, normalmente a gente, até em psicoterapia, a gente percebe que algumas coisas a gente teme mais do que elas vão ser realmente, né? Ou às vezes a gente pode subjugar a nossa própria capacidade de conseguir lidar com determinado tipo de situação. Então, esses 2 elementos são importantes serem considerados, porque às vezes a gente pode achar que vai ser mais difícil do que, ou a gente pode achar que a gente não tem a capacidade necessária. E quando a gente vê, a gente tem essa coragem, a gente tem a capacidade, a gente consegue. Então, esse elemento de acreditar, ele é importante, buscar apoio é importante. E o que eu poderia dizer mais, além disso, é planejar, é saber maneiras
em que você pode resolver determinados tipos de conflito, de problemas que podem surgir nessa situação, para que você tenha mais autonomia e você não seja refém daquela outra pessoa e você tenha um direcionamento bem definido. Débora, nosso tempo está acabando, mas rapidamente, é comum uma parte, às vezes, não querer, não aceitar uma situação depois de 25 anos de casamento? É muito comum, mas o que a gente fala é que o divórcio ele é um direito potestativo, ou seja, não é necessário que ambas as pessoas queiram, basta que uma queira para que ela ajuize uma ação, enfim, de divórcio litigioso, nesse caso, quando não tem o consenso entre ambas as partes. Então, é super comum, infelizmente, ainda que algumas pessoas estejam muito certas da sua decisão, outras vezes não está, né? Isso pode acontecer, mas é possível entrar com um processo, eventualmente, mesmo que não tenha concordância de ambas as partes. Magda, encontrou, tá aí na busca da sua felicidade? Como é que tá a sua fase hoje? Então, eu me separei, né? Estou, assim, vivendo a minha liberdade. Eu falo que eu estou vivendo, assim, a minha solitude da melhor forma. E até questão de... Até mudei de profissão, eu me reinventei. Eu me separei, eu me reinventei. Então, assim, hoje eu vivo uma nova vida. Que bom. E estou bem feliz. É sobre isso, viu, gente? Ninguém está aqui para estimular fim de casamento, não. Mas você conhece o seu coração. Então, se é isso que você quer... Tá vendo que é possível, sim, ser feliz, mesmo depois de 20, 30 anos de casamento, viu, gente? Obrigada pela participação de vocês. Obrigada, Claudinha, Mariel.